é pequena, os presidentes de entidades que estiverem aqui presentes, que quiserem fazer parte da mesa, por gentileza, que possam se compor. Eu queria pedir ao presidente aí do sindicato que não coloque nada na mesa, não. Que vocês vão ter toda a liberdade do mundo para falar aqui, não vai ter nenhum problema. É só dizendo que é o Ciperi que está presente? Então não tem nenhum problema, não tem nenhum problema, não. Eu queria que os presidentes que estiverem presentes, a gente tem um limite de mesa aqui, da mesa. Quem quiser fazer parte da mesa, sintam-se convidados, os presidentes, e depois a gente faz as devidas apresentações. Queria agradecer a presença do secretário Ricardo Dantas. Essa audiência aqui é para a gente discutir, avaliar o cumprimento das metas fiscais do último quadrimestre de 2015. Pode. A gente vai ouvir o secretário, que certamente vai apresentar todo o relatório, e em seguida, as pessoas que quiserem, porventura, fazer alguma pergunta, alguma dúvida, a gente também vai passar. Essa audiência ela tem horário para iniciar às 10 horas e termina ao meio-dia. Então eu também não terei nenhuma dificuldade de passar a palavra para quem quiser, porventura, fazer alguma pergunta, alguma sugestão ao secretário. Então quem quiser falar, eu queria pedir, cadê Bruna? Que passasse o nomezinho. Bruna, pega um papel, vai anotando. E porque aí eu vou ter que cumprir o horário. Aí eu só não vou passar de meio-dia. Tá bom? Então eu quero agradecer a todos. Pedir que a gente possa então iniciar agradecer a presença do secretário. É importante que a gente tenha esses números, que a gente tenha essas informações. Esse relatório foi passado já para todos os vereadores da casa que tiveram acesso, que já tiveram algumas informações, e eu passo, portanto, a palavra ao secretário Ricardo Dantas para que ele possa fazer, então, suas considerações. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar o presidente da comissão, o vereador Marco Aurélio. Cumprimentar a todos os presentes. Dando cumprimento à obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente vem aqui apresentar o resultado do terceiro quadrimestre de 2015. E para isso a gente preparou uma apresentação que resume aí os quadros de publicação obrigatória da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas a gente, como desde o ano passado fez questão de ilustrar melhor e contextualizar melhor em que cenário econômico esses números se concretizaram. Então, a gente traçando aí um panorama com algumas matérias, a gente coloca para vocês algumas matérias de jornal que demonstram o cenário econômico não só local como nacional, aí com algumas matérias. O ano começa com arroxo, aí já fazendo um balanço de 2015, o desemprego cresceu 41,5%, mais uma. Matéria da Veja, que fala dos gastos do governo e da evolução negativa do PIB, considerando aí o Estado brasileiro monstro que devora riquezas em função da má condução nacional da política econômica. Mais uma. Recife no limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. As entidades sindicais que aqui estão presentes devem ter lembrança do secretário Marconi Múzio falando sobre isso e dando conta de que, quando da publicação desse relatório, nós registramos o atingimento superior ao limite de alerta de 48,6 e, em função disso, naquele momento, o secretário Marconi Múzio dizia que deveríamos receber. Hoje, já recebemos o ofício do Tribunal de Contas
dando conta da superação desse limite de alerta da relação despesa de pessoal com receita corrente líquida. Essa matéria de serviço tem recuo de 3,6%. Ela tem um efeito direto, é a constatação de que o nosso principal imposto, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ele é muito sensível à economia e ele reage muito rapidamente, seja positivamente, seja negativamente, ao contexto econômico. Então, num contexto de crescimento econômico, esse imposto ele responde positivamente mais rapidamente. E assim também acontece num contexto onde a gente tem caminhado para uma recessão cada vez pior, e esse imposto ele responde da mesma forma, caindo a sua arrecadação, caindo o nível de atividade econômica, imediatamente cai numa velocidade quase que igual o imposto sobre serviços, que é a nossa maior receita própria, né? O ano passado, pouco mais de 700 milhões foram arrecadados desse imposto. O varejo fecha 80 mil lojas. Esse é um cenário que demonstra também essa recessão, essa dificuldade da economia brasileira de responder a essa crise. Mais uma. Recessão derruba comércio. Banco Central, recessão sem perspectiva de fim. Essa é uma outra dificuldade, né? É enxergar até onde vai a crise e quando começa a melhorar. Infelizmente, essa matéria de jornal que está aí, né, onde o próprio Banco Central, que emite relatórios semanais, que faz projeções, com a ajuda inclusive da maioria das instituições financeiras brasileiras, ele tem essa dificuldade, essa constatação de não conseguir enxergar o fim da crise. Próximo. Aí um jornal local tratando da mesma questão que tratou a Veja. Próximo. Matérias que tratam de menos emprego. Na hora que a economia cai, o desemprego aumenta. A gente viu aquela primeira matéria. Há mais recessão, menos recursos. A recessão impõe aos governos tentar trabalhar e não diminuir serviço, não diminuir qualidade de serviço com menos recursos. Esse é um grande desafio de todo e qualquer gestor público no ano de recessão. Próximo. Folha de São Paulo, inflação em 2015 de 10,67, é a mais elevada desde 2002, né? Nós que tínhamos comemorado há algum tempo atrás no país ter voltado a ter inflação de 1 dígito apenas, né? No ano passado nós voltamos a ter inflação de 2 dígitos, com todas as consequências nefastas que isso traz para o Brasil. E a gente sabe, quem viveu aí a época da hiperinflação, sabe as consequências negativas que isso tem, não só para a economia, mas principalmente para a vida de cada um de nós, numa economia com inflação alta. Folha de São Paulo, 3 em cada 4 metrópoles têm queda de receitas. E a consequência é que essa crise derrubou o investimento de 38 das 50 cidades mais populosas do país, né? A gente se orgulha de não ter reduzido investimento. A gente se orgulha de, mesmo num ano difícil, num ano de queda da arrecadação, de queda dos repasses constitucionais, a gente ter conseguido ainda fazer muitas entregas. Próximo. Aí alguns números, ali as matérias, mas vamos aos números. Primeiro, o PIB, né? Nós vivemos em 2014 um PIB próximo de 0,1, o que já apontava
a economia que não cresceu, 0,1 é praticamente nada, não é? Depois de ter vivido até 2010 ali 7,6 e o Brasil tendo sido comparado e Pernambuco tendo sido comparado até ao crescimento chinês, a gente vê o país derretendo aí o seu crescimento e a sua economia, e esse número 3,71 é a projeção do Banco Central, né, mas ainda não é o definitivo. Esse é um número provisório ainda, mas muito próximo, é só pequenos ajustes que devem acontecer aí, mas não deve mexer nessa ordem de grandeza de 3,7. Então, PIB negativo de 3,7 significa que a economia do Brasil encolheu. E o pior, a perspectiva para 2016, ela é de também um PIB negativo de 3,4. E 2017 apontando para 0,5 positivo ainda, não é? Ainda. Mas olhando a próxima tela, a gente vai ver que começamos, essa era uma transparência que a cada quadrimestre a gente apresentava aqui, apresentamos no primeiro quadrimestre, apresentamos no segundo, e agora a gente traz o ano completo. O que é que quer dizer isso aí? A gente pegando o relatório Focus do Banco Central e vendo como foi a evolução da projeção a cada mês do PIB brasileiro. Então a gente começou em dezembro de 14 com uma previsão mais otimista, ali de 0,55. Em dezembro de 14 se olhava para 2015 e se vislumbrava ainda a possibilidade de ter um PIB positivo de 0,55. À medida que o ano foi evoluindo, a gente vê que esse otimismo ele foi diminuindo e a realidade da crise econômica e da crise política que afeta diretamente a economia foi mostrando que não havia aí um caminho tão alvissareiro para 2015. E fechamos 2015 com esse 3,71. Na próxima tela a gente vai ver como é que a gente começa 2016. Vejam que, diferente de 2015, que a gente em dezembro ainda vislumbrava 0,55 de PIB positivo para 2015, em dezembro de 15, quando a gente olha para 2016, já se tem aí 2,95 de perspectiva negativa. E hoje, segundo o relatório de 19 de fevereiro, é o relatório mais recente do Banco Central, esse número já está em menos 3,4, já se aproximando do mesmo PIB negativo apontado em 2015. Então, as perspectivas da economia, elas não vêm aí apontando uma mudança na tendência da curva. A próxima tela ela mostra, já olhando para 2017, né, também que a aposta para 2017 melhorar, não estamos falando mais nem de 2016, os economistas do Banco Central, eles olhando para 2017 hoje, eles já veem como perspectiva um PIB de apenas 0,5% positivo ainda, não é? Esse é o cenário econômico de 2015 e olhando para frente 2016, 2017. Vamos olhar um pouquinho agora as receitas nossas com alguns gráficos que ajudam a gente a interpretar melhor. O IPTU, uma das nossas principais receitas, está aí na casa dos 300 milhões. Imagine o seguinte, o IPTU ele tem uma lei que corrige esse IPTU pela inflação, pelo IPCA. E essa correção em 2015 foi, para o IPTU de 2015, foi de 6,59. Com todo o esforço de arrecadação, com todo o esforço dos mutirões que fizemos, nós conseguimos um incremento
no IPTU nominal de 8,6%. Então tivemos aí não só o crescimento do IPTU em relação ao reajuste que foi dado, mas conseguimos arrecadar mais 8,6% nominal em relação a 2014. O problema foi a inflação de 2015. A inflação de 2015, superando os 10 pontos percentuais, fazem com que, descontando a inflação desse período, a gente fica com o IPTU em termos reais, como a gente chama em economia, de menos 0,5%. A próxima tela mostra o nosso principal imposto, como eu falei, na casa dos 700 milhões, que é o ISS. Se o IPTU conseguiu crescer de forma nominal e até um pouco mais do que o que foi a correção dada para esse imposto, a gente vai ver que o ISS, ele praticamente ficou estagnado. Se ele tivesse acompanhado o PIB, como a gente falou, a gente teria certeza de que ele deveria ser muito pior do que o que foi. Se o PIB foi negativo em 3,71%, o ISS foi negativo em 1% nominal. Foi menos, então o desempenho do ISS foi melhor do que o desempenho do PIB, mais uma vez, em função dos esforços da equipe, dos nossos auditores, da nossa Secretaria de Finanças, das ações que foram feitas para mitigar a redução na receita do ISS. Então, se o PIB diminuiu 3,7%, o ISS, que normalmente acompanha aí o contexto da economia, caiu também, mas caiu menos, caiu 1% nominal. O problema, mais uma vez, e aí o gráfico azul é a conta nominal. A barra acrescendo esse vermelho é quando a gente repõe a inflação no número anterior para poder comparar melhor com o dado de 2015. Então a gente tem uma queda real na arrecadação do ISS de 9,6% na nossa principal tributo. Uma outra receita que é bastante significativa, aí já na casa de 800 milhões, maior do que o próprio ISS, é a transferência constitucional do ICMS. Nesse caso, nós tivemos aí e amargamos uma queda nominal de 19,3 milhões. E quando isso representa 2,4%, e quando a gente desconta a inflação, uma queda real de 10,9% nessa receita. Muito parecido o IPVA. O IPVA aí cresce 2,8%, 4,6%, mas quando desconta a inflação, menos 5,7%. E a outra transferência constitucional, aí um pouco mais da metade do valor do ICMS, menor do que o ISS, mas também maior do que o IPTU, por exemplo, e portanto, não menos significativo para o município, na casa dos 400, quase 450 milhões, a gente tem o FPM. No FPM, nós arrecadamos 24 milhões a mais em 2015, o que representou 5,7%, e tivemos aí, descontando a inflação, menos 3,5%. Lembrando que 2015 vigorou a primeira parcela da Emenda Constitucional 84, que é de dezembro de 2014, que acrescentou mais 0,5% em junho de 2015 e vai acrescentar 1%, fez uma gradação aí, vai acrescentar mais 1% no repasse do FPM de todos os municípios do país, sendo a partir de junho e dezembro. Isso aí fez com que mitigasse um pouco a queda que iria acontecer no FPM e a gente não tivesse uma queda tão acentuada como tivemos, por exemplo, no ICMS. Chegando agora nos demonstrativos propriamente ditos da LRF, a gente tem aí esse quadro que demonstra alguns números importantes
para o município, e aí fazendo a apuração da receita total, a gente vê um crescimento de apenas 1,6%, lá no topo da tela, canto direito superior. E a gente chama a atenção, principalmente aí, da despesa, que cresce 5,5%. A gente vai ver mais na frente, quando a gente segregar essa despesa por grupos de despesa, que a despesa de pessoal foi a que mais cresceu. Mas daí a gente já vê a dificuldade, onde a receita crescendo 1,6%, a despesa cresce 5%. Né? Cumprimos as metas de resultado primário, de resultado nominal e de dívida. Né? A linha 15 aponta o atingimento de um resultado nominal de 380 milhões, uma dívida de 1.069 milhões, cumprindo, portanto, a meta. O resultado primário, se previa um resultado primário negativo bem maior em função da expectativa da autorização para recebimento dos empréstimos que foram pleiteados desde novembro de 2013. Foi pleiteado o aval do governo federal a alguns empréstimos internacionais. Vocês sabem que não basta o município ou o estado se enquadrar nos limites para tomar empréstimo. Ele se obriga a pedir a autorização e o aval para o governo federal. Então a STN, ela cria uma série de obrigações antes mesmo de chegar no Senado Federal, que é quem autoriza e dá o aval em nome do governo federal para as operações de crédito internacionais. Então, desde novembro de 2013, o município fez essas solicitações. O mais divulgado e o mais difundido é o DPL com o Banco Mundial, na casa de 220 milhões de dólares, que com essa alta, inclusive, do dólar, cresceu do patamar da época que se esperava receber 500 milhões de reais. A gente já está em quase 900 milhões de reais com essa cotação do dólar. Dependendo de quando esse empréstimo chegue, a gente pode receber quase 1 bilhão de reais desse empréstimo. Então isso foi o que fez com que aquela meta autorizada de superávit primário de menos 1 bilhão e 200, ela ficasse bem menor em função de não ter ingressado essas receitas. O próximo eu vou continuar comentando, depois a gente mostra na tela. Então, só um segundo. Pois não. Eu queria convidar o vereador Carlos Guerreiro para compor a mesa aqui com a gente. Então, em função exatamente dessa negativa, aliás, que não foi nem negativa, na verdade, o governo federal deu um embargo de gaveta, não colocando na pauta de apreciação das reuniões da COFIEX os nossos empréstimos. E aí isso retardou, foi aprovado recentemente, ali na última reunião de dezembro, antes da saída do Joaquim Levy, que andou esse empréstimo do DPL. Mas isso fez com que, se de um lado a gente atingiu aí 89% daquilo que estava previsto nas receitas correntes, de outro lado, né, a gente, na receita de capital, a gente atingiu apenas 14,89% daquilo que estava previsto, exatamente em função dessa negativa. Esse é o número em relação à receita que a gente quer destacar. E apesar da queda das nossas receitas, a gente realizou 94,77% das nossas receitas tributárias. Ou seja, aquela previsão que a gente fez, a gente teve, como vocês viram, uma redução, mas todas as ações da gestão do prefeito Geraldo Júlio, calcadas principalmente na Secretaria de Assuntos Jurídicos, com a Procuradoria da Fazenda Municipal
e com a Secretaria de Finanças, com a equipe de seus auditores, a gente conseguiu realizar 94,77% da receita tributária. Então, esses são os destaques que nós gostaríamos de fazer em relação às receitas. Em relação às despesas, né, a gente, como mostrou anteriormente, a gente quer destacar aí a despesa por grupo de despesa. Então, se nas despesas correntes, né, a gente cresceu 7,5% no total, quando a gente separa por grupo de despesa, a gente cresce só na despesa de pessoal 15,13%. E foi exatamente isso que fez com que a gente chegasse no limite de alerta do Tribunal de Contas do Estado, recebendo nessa semana o ofício de alerta. Se a gente olhar as outras despesas correntes, elas tiveram uma queda de 1,67%. O que significa que as ações de redução de despesa, de eficientização da máquina, de diminuir as eventuais gorduras, de procurar prestar o mesmo serviço com menos recursos para se tornar mais eficiente, elas permitiram que a gente economizasse aí e ficasse com a despesa nas chamadas outras despesas correntes de menos 1,7%, enquanto que na despesa de pessoal, que foi priorizada por essa gestão, nós tivemos um crescimento aí da ordem de 15,13%. Na despesa de capital, como já foi mencionado aqui, tivemos uma queda em relação a 2014 na despesa com investimentos de menos 17,92%, enquanto que a gente tinha lá previsto 1.600.000 no total das despesas de capital, né, realizamos 339 milhões, em função de não ter ingressado, como já foi dito, as receitas de operações de crédito. Em relação às despesas e ao cumprimento de alguns dispositivos constitucionais, a Constituição diz que tem que se gastar no mínimo 25% com a educação. De janeiro a dezembro de 2015, gastamos 26,93%, não é? Mantendo aí praticamente a média dos 3 anos da gestão geral do Júlio em mais de 27%. Haja vista que 2013 foi 27,24%, 2014 27,01% e 2015 26,93% foi o número final de gastos com a educação. Lembrando que aqui não é receita corrente líquida, aqui é a receita de impostos. Em relação à saúde, a gente tem aí um número que, da série histórica que a gente trouxe aqui, de 2008 para cá, é o maior da série histórica. 17,35% foi o número alcançado aí na saúde. O maior investimento em saúde também desses 3 anos de gestão. Então está aí 17,35%. Então na série que a gente está apresentando aí é o maior número da série. O ano de 2013 já havia também sido maior, com 16,26%, 2014 15,92% e agora um recorde aí de 17,35% de gastos com saúde. O próximo número ele vai mostrar exatamente aquilo que a gente já comentou, né? Crescendo a despesa mais do que priorizando aí dentre os grupos de despesa 15 ponto alguma coisa a despesa de pessoal, enquanto que o custeio diminuiu 1,6%. A gente só poderia ter aí esse aumento do comprometimento da receita corrente líquida com a despesa de pessoal. O limite de alerta 48,6%.
nós estamos exatamente em 49,74%. Então, extrapolamos aí o limite de alerta e também é o maior comprometimento da série histórica desde 2008. 49,74 é o maior investimento em pessoal de toda a série histórica, reafirmando o compromisso da gestão com investimento em pessoal. Em relação à dívida, a gente tem em 2015 26,49 e aí um pequeno acréscimo em relação a 2014, que foi 16,18, e dois efeitos tem aí, e principalmente a alta do dólar, que faz com que a gente tenha pago aí algum, e os juros, que aumentou também bastante, e a quitação de alguns, e o início da quitação, a quitação do PAF e o início de alguns pagamentos com o fim da carência de alguns empréstimos. Mesmo assim, a gente ainda está bem abaixo de todos os limites com a dívida, não é? Bem abaixo de todos os limites com a dívida. O limite da dívida de 120%, a gente está em 26,49%. Então, a dívida consolidada líquida de 26,49%, embora tenha crescido aí 10 pontos percentuais em relação a 2014, a gente tem um limite total de 120%. Se não o menor, um dos menores endividamentos do país. Quando a gente vai para a próxima, por favor. Operações de crédito. As operações de crédito, elas têm também um controle específico. E em relação a operações de crédito, nós estamos comprometendo aí 5,13% da receita corrente líquida, onde o limite é de 16% da receita corrente líquida, ou seja, a gente compromete muito menos da metade desse limite. Em relação à antecipação de receita orçamentária, nós não temos, tradicionalmente, as gestões municipais do Recife nunca se utilizaram dessa possibilidade, que é a antecipação da receita de tributos, né? Então, nosso comprometimento aí é zero. E dentro da série histórica, a gente está em 5,13 aí em 2015. Garantias também, a gente tem um limite de 22% e não temos garantias concedidas. A próxima tela. Não temos nenhuma garantia concedida, também cumprindo aí todos os limites, seja de dívida, seja da despesa de pessoal, seja da despesa com saúde, superar resultado primário, resultado nominal. E mais do que isso, conseguindo ainda investir no município, entregando novas escolas, entregando 2 UPAs, fazendo recapeamento de ruas, recuperação de escadarias e um sem número de serviços prestados à população. E investindo aí o maior número da série histórica em pessoal. Esses são pagando, diferentemente de estados como Minas Gerais, que dividiu o 13º, de estados ricos como o Rio de Janeiro, que ofereceu aumento da margem de empréstimo consignado porque não conseguiu pagar o salário em dia. Diferente do Rio Grande do Sul também, que chegou a atrasar 2 meses de salário. Então, estados ricos, capitais ricas, muito maiores, com economia muito maior do que o município do Recife, e que não conseguiram ter a disciplina fiscal e manter o equilíbrio fiscal do município do Recife, capaz de fazer investimentos e capaz de pagar a folha do servidor dentro do mês, de pagar o 13º dentro do mês integral, dentro do mês de dezembro. Então, presidente, a gente entende que todos os requisitos legais foram cumpridos, mas muito mais do que os requisitos legais. Foram cumpridos um compromisso com a população de Pernambuco e com os nossos servidores. Obrigado. Eu agradeço
as explicações. Eu lembro que nas últimas reuniões que nós fizemos, nas últimas sessões, ano passado, as audiências públicas, vereador Carlos Guerreiro, eu sempre perguntei, o que eu vou perguntar de novo, eu perguntei ao longo do ano passado. E graças a Deus aconteceu e as previsões pelo menos foram cumpridas, que era no sentido de que eu perguntava, vai ser pago o 13º, não vai ser dividido, não vai ter nenhum problema, porque já tinha notícia dos outros lugares, e aí foi cumprido. E eu perguntava também a questão do salário, naquela época. Os salários dos servidores vão ser cumpridos, porque a gente já tem notícia em outros lugares de que estão jogando para outro mês. E aí a minha pergunta com relação a esse ano, a mesma pergunta que eu fiz ano passado. Há alguma possibilidade de haver alguma mudança na data do pagamento dos servidores? Os servidores continuarão recebendo dentro do mês? A mesma pergunta que eu fiz da outra vez, eu faço de novo agora, secretário. Dentro desse cenário econômico, nós temos feito todo o esforço e a gente pode garantir que, mesmo com essa projeção de PIB negativo para 2016, a gente está preparado para pagar o salário dentro do mês. A exceção de se acontecer uma piora maior do que essa que a gente está vislumbrando aí, se esses números derreterem para além do que a gente já vem prevendo, né? Mas a gente garante hoje que continua pagando dentro do mês. Essa é, presidente, uma vitória para o servidor do município, porque vários capitais aqui no entorno nosso já não pagam dentro do mês, já parcelam salário, né? Então, acredito que isso dá uma tranquilidade ao nosso servidor de poder receber dentro do mês e de ter garantido também o seu 13º em 2016, dentro do ano de 2016. Vamos lá. Eu vou... somente 4 pessoas se inscreveram. Eu vou passar a palavra para que elas possam fazer algum comentário, ou alguma pergunta, ou alguma sugestão. Mas antes eu vou passar a palavra aqui ao vereador Carlos Gueiros, para que ele faça as suas considerações. Inicialmente eu queria cumprimentar o secretário Ricardo Dantas, a sua equipe, e o meu cumprimento também de bom dia a todos os que estão presentes. Cumprimentar o presidente dessa sessão, que é o presidente da Comissão de Finanças, comissão essa de que durante muitos anos eu tive o prazer de participar e presidi-la também. É uma comissão importante, de muita responsabilidade, como de resto são as outras, mas estas de respeito aos números. E eu queria apenas fazer alguns comentários aqui, secretário, com relação a esses índices que a gente, uma leitura que a gente faz, e eu queria suas considerações e até lhe pedir que, se eu estiver errado, eu dou a mão à palmatória. Eu sou um enxerido, procurando examinar e tomar banho numa praia que eu não domino a profundidade dela. Mas veja, a gente nota aqui, por exemplo, em relação à dívida, de que essa dívida nos anos dos 2008, 2009 e 2010, ela esteve num percentual alto, embora muito aquém do limite prudencial da resolução do Senado, né? Depois, quando chegou 2011, 12, ela baixou, 13 ela começou a aumentar, chegou em 15 nos limites que estavam lá em 2008, 2009 e 2010. Ou seja, hoje está em 26,49%, muito aquém ainda dos 120 da resolução do Senado. Mas a gente sabe que Recife não tem receita própria e ela depende de endividamento mesmo, depende de empréstimos. E essa dívida tem que crescer, por isso é que esse limite é tão grande, 120, para que a gente possa buscar as realizações. E tanto isso é verdade que quando a gente verifica na receita prevista, né, a receita orçamentária prevista para o ano, que foram 5 bilhões e 900 mil, 4 bilhões 254 são de receitas correntes. Dessas, 34,9% somente são de receitas tributárias. O que quer dizer isso?
menos de 50% das receitas arrecadadas do município, menos de 50% são fruto de impostos e taxas. Daí mostra a dependência que o Recife tem das transferências, né, dos outros entes governamentais, como Estado e Federação, e também dos empréstimos. E eu verifico aqui que, apesar dessa dependência, não se conseguiu alcançar o que estava previsto. Né? Nas receitas tributárias, só se alcançou 94,77% do que estava previsto como tributos. Aí eu pergunto, foi no ano passado, o que é que houve com esses tributos que normalmente a gente faz uma programação, um orçamento de um valor execuível. Chegou o final do ano, fechou o balanço e a gente não conseguiu atingir a meta tributária. O que é que aconteceu? Faltou a ação da fiscalização da prefeitura, já houve a queda dos negócios, já era o começo da crise, que o faturamento das empresas diminuíram e os impostos, consequentemente, acompanharam essa queda. Né? Já em receitas de contribuições, elas atingiram mais do que o previsto em 2%, deu 102%. Né? As patrimoniais também. A execução dela foi muito baixa, somente 39% do que estava previsto. Depois, quando a gente chega nas transferências, que é quase 50%, 49,3%, só se realizou 88% do que era previsto. Eu inicialmente fazia essas colocações pedindo a sua opinião sobre o porquê aconteceu isso e se eu estou errado nas minhas análises do mão palmatória. Bom dia, vereador Carlos Queiros. Eu diria que as suas constatações estão perfeitas. A conclusão é que me permita discordar. Quando o vereador pergunta se não atingimos, se fomos ineficientes, porque atingimos apenas 94,77% da receita tributária, eu vou usar a comparação que o próprio vereador chamou a atenção. Das transferências correntes se realizaram apenas 88,32%. Então, as transferências correntes o que são? São a participação do município, no caso do Estado no ICMS, e no caso da União no IPI, no Imposto de Renda. Então, se realizamos 94% daquilo que estava sob a nossa governança, quase 95%, Estado e União realizaram apenas 88%. Então, eu poderia chegar à conclusão de que somos muito mais eficientes enquanto máquina de arrecadação do que Estado e União, e não o contrário. Então, me permita discordar da sua constatação. Me permita uma parte, eu não discordei não, eu perguntei por quê. Pronto. Aí disse, será por isso? Eu lhe dei a oportunidade de esclarecer. Eu acho que é exatamente o contrário. Em relação à receita patrimonial, onde atingimos apenas 38%, temos aí receitas de valores mobiliários. A receita de valor mobiliário, ela tem uma contabilização que ela ora ela mitiga o resultado, escondendo um bom resultado, ora ela extrapola esse resultado, fazendo com que a gente imagine que tem um recurso que eventualmente a gente não tem. O que é isso? Aqui dentro, basicamente, está o fundo da Reciprev, onde a legislação específica para a contabilização desses valores manda contabilizar não o valor contratualizado nos papéis que foram investidos esses recursos. Então vamos dizer que se tenha comprado uma letra do Tesouro Nacional que vai dar um retorno de 10% de juro com mais uma correção monetária. Imagine que ao invés de contabilizar esta receita que o papel vai nos dar, de avaliar esse papel contabilmente com essa condição, a gente avalia esse papel com base no valor de mercado.
como a gente é obrigado, principalmente, a investir em papéis do governo federal, a maioria dos nossos recursos, a gente tem a obrigação de investir em papéis do governo federal. E como os senhores estão vendo, mais uma vez, as agências internacionais rebaixam o rating país, né? E isso tem uma repercussão direta. Então, o valor de mercado desses papéis cai para menos do que é o que está contratado e o que efetivamente nós vamos receber de rendimento financeiro lá na frente quando resgatarmos esses papéis. E isso tem esse efeito, vereador, de a gente cair aí, né, nessas receitas de valores imobiliários, mas a gente fica tranquilo de que isso é apenas um efeito contábil. Em outras audiências a gente já teve inclusive a oportunidade de comentar esse mesmo ponto com outras perguntas que foram feitas aí para a gente. Então, entendemos que as receitas caíram sim, mas que está demonstrado todo o esforço da gestão municipal em mitigar os efeitos dessa crise nas nossas receitas. Agora, secretário, eu não falei sobre as receitas de capital, que são as operações de crédito. De que, como o Recife depende, eu repito, de operações de crédito para suprir as suas necessidades e tem margem para isso, nós verificamos também que estava previsto um valor de operações de crédito e desse valor só 15,67 foi realizado. Aí a minha pergunta eu vou fazer mais direta, porque antes eu fiz uma colocação para deixar exatamente Vossa Excelência tirar dela a resposta que achasse que deveria, eu não acusei. Mas aqui eu vou fazer direto. Aí a gente realizou só, em número redondo, 16% do que era previsto. Isso aí foi o tranco do governo estadual e do governo federal em relação aos empréstimos que deveriam ser feitos ou que estavam encaminhados? Do governo estadual, não, porque o governo estadual não tem nenhuma ingerência sobre os nossos pleitos junto à União. Mas, como eu cheguei a comentar na explanação, depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impôs uma regra de que qualquer operação de crédito externa tem que ter o aval da União, externa ou interna. E aí impôs e criou a Lei de Responsabilidade Fiscal esses limites que hoje prestamos contas aqui. Isso faz com que, mesmo que a gente esteja enquadrado, e nós estamos enquadrados em todos os limites legais, a União não poderia, por exemplo, ter nos negado o seu aval. E qual foi o artifício que a União usou desde novembro de 2013 até dezembro do ano passado para segurar o nosso pleito? Simplesmente não colocava em pauta, na reunião da famosa COFIEX, pertencente à Secretaria do Tesouro Nacional, o nosso pleito. Recebemos, podemos dizer aí, durante esse período todo, o famoso embargo de gaveta, e não tivemos apreciado. Pouco antes da saída do ministro Joaquim Levy, se colocou em pauta e se autorizou, dando mais um passo nessa tramitação, né? Então, autorizados hoje já pela COFIEX, então isso vai aí para outra instância, ainda, infelizmente, dentro da Secretaria do Tesouro Nacional, para se atualizar os limites que estão dentro daquele processo de solicitação que foi dada entrada em novembro de 2013. Né? Então, eles vão atualizar para ver se a gente cumpre de novo esses limites, para depois disso enviar ao Senado Federal, para que o Senado dê o seu autorismo, que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, e tem uma resolução do Senado que regulamenta também os prazos e os limites das operações de crédito. Inclusive, ano eleitoral tem restrição a isso aí, tem prazo também, então se isso não acontecer até determinado prazo, passa um período aí em que não se pode contratar.
Então eu diria sim que a ação do governo federal ou a sua não ação fez com que a gente não tivesse disponível no ano de 2015 os recursos que estavam previstos na lei orçamentária do município para investimento. E isso, com certeza, deixou a gestão sem poder fazer algumas entregas que gostaria de fazer à população do Recife. Muito obrigado. Estou satisfeito. Agradeço as perguntas do vereador Carlos Gueiros e as explicações do secretário. E dando continuidade aqui, conforme nós combinamos, eu queria pedir um microfone sem fio, tá aí, né? Pronto. Eu vou chamar as pessoas que se inscreveram para que elas possam fazer suas considerações ou perguntas ou sugestões. E vamos combinar o seguinte, vamos dar 3 minutos, eu acho que é um tempo bastante razoável para que vocês possam formular a pergunta com raciocínio, com tudo que vocês acharem direito aí. E a primeira pessoa inscrita é a professora. As perguntas serão dirigidas ao secretário ao final das 4, ou se for o caso, a gente vai respondendo uma por uma. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. E a primeira pessoa inscrita é a professora Dora Caus. Acertei no Caus, mas errei no Dora. Bom dia. Eu estou meia tonta até para falar em 3 minutos, né? Mas vamos tentar. Primeiro, eu não sou da área, eu estava aqui olhando, né, finanças, números, ISS, ICMS, IPTU, né? E a minha dificuldade, né? Por um lado, o senhor secretário colocou que foi investido mais dos 25% na área da educação. E aí eu me pergunto, enquanto cidadã que sou, né, pago IPTU, pago meus impostos, tento pagar em dia, apesar do meu salário, né, o meu reajuste, a lei federal ser descumprida, 11.738/2008, não sou da área de direito, mas estou tentando me apropriar das leis, da questão da aula-atividade, 21 anos de prefeitura, né, para quem não me conhece, e está muito difícil, né, armários velhos, um caos nas escolas. Eu sou especialista em educação especial, sou psicóloga lá fora, não faço terapia dentro da escola. Apesar de a lei falar que tem que ter o psicólogo escolar dentro da escola, não temos ainda. E mesmo assim não é o espaço terapêutico. Enfim, salas superlotadas, com 25 crianças sem auxiliar. Eu tenho sorte que eu tenho um auxiliar da pedagogia que me auxilia. E quando ela falta, eu tenho uma aluna que tem autismo, né? Enfim, trabalhei com surdos, trabalhei com múltipla, trabalho hoje com a inclusão, que não é depósito. A escola tem que estar, sim, preparada, ela não pode discriminar, mas o professor tem que ser valorizado. O pessoal da saúde, que falta lá nos postos que as mães colocam, né? Falta profissional, falta psicólogo para atender crianças em situação de risco. E aí? Aí no posto vizinho tem um monte de psicólogos e naquele não tem nenhum. E aí isso é muito sério. O senhor falou da questão salarial, de que está se esforçando para ter empréstimo no Banco Mundial, não é? Em dólares, quantos mesmo? Já está esquecido, 220 milhões, não é? De dólares. Em reais, 900 mil, pode gerar até 1 bilhão. Enfim, dinheiro aqui, dinheiro ali, a mobilidade, como é que está, as ruas. O senhor colocou as creches, lá a propaganda, climatizados, não é essa a realidade. O calor está grande, a iluminação está terrível, desculpe os 3 minutos, mas são coisas que têm que ser colocadas, né? Então é muito bom a gente colocar o esforço, né? Respeito. Eu acho que eu estou aqui criticando com a educação, que a gente precisa gritar para a gente reivindicar as coisas, mas a coisa está muito séria, né? Então vamos colocar a realidade das nossas escolas. A realidade é que os professores estão adoecendo, né? Não interessa se eu sou viúva, se eu entrei num processo de depressão, se a minha filha... Não interessa, talvez, as pessoas. Agora, dentro da escola, o professor está adoecendo e ninguém quer saber. As bibliotecas estão sem professores porque acumular não pode, readaptado não chegou, e aí? E o trabalho? Os tablets não funcionam na internet. E aí, o diário online não funciona. E aí, diante de tanto investimento, o salário, o esforço para que seja até o final. Aí eu pergunto, 13º que saiu, não foi dividido. O salário dos vereadores vai ser dividido?
O salário dos senhores secretários também pode ser dividido? Então, desculpem aí. Aliás, eu nem peço desculpa. Eu acho que eu, enquanto cidadã, tenho o direito, enquanto profissional que sou, que busco a competência, certo? E não quero adoecer e não vou adoecer, certo? Porque eu resolvi que eu quero qualidade de vida. E a gente tem que lutar, sim. Nós, professores, não podemos aceitar dentro de uma creche, crianças, bebezinhos, que aí eu volto à pergunta. O senhor gostaria que o seu filho, o seu sobrinho, tivessem ali numa escola com muitas crianças, sem um atendimento adequado, onde o professor tem que dar conta de fraldas, de mamadeiras, muitas vezes com estagiários, cadê o Ministério Público, com 16 anos de idade. Essa é a realidade das creches. Visitem, por favor. Não é quem não tem, quem sabe é quem está dentro da escola, dentro da creche, dentro dos postos de saúde. Então, isso é uma realidade muito séria, tá? Cadê o investimento? Tantos milhões, mais de 70 milhões, 75 milhões, não sei, números, eu me atrapalho, com projetos. Positivo, 4 volumes. Eu trabalho com a turma com 25 crianças no ano passado, com 4 volumes, que não me acrescentou muito, porque era uma repetição. O primeiro volume chegou em abril para dar conta em maio e assim. Então são gastos, não sou contra projetos, mas eu acho que a gente tem que investir nas escolas, armário velho, botar novo, enfim, ter um atendimento adequado, uma valorização do profissional e pagar o piso, que não é favor. Tá? Me desculpem, mas não é favor. É uma lei federal. Vou concluir, é uma lei federal. Então, projeto Ondas da Leitura, livros faltantes, se o senhor não sabe, né? O senhor está lidando com números, eu lido mais do que números, é a qualidade que eu quero e não o número, eu olhar e me ver, para dar conta de criança que está passando fome dentro da sala de aula e que eu tenho que ir até a merenda para dar. Essa é a minha realidade. Então, que vocês repensem, reflitam, né? A questão da educação física que queriam, né? Por que isso? A questão dos auxiliares que não tem, já que vocês estão tão preocupados com a educação de qualidade, colocando que todas as escolas estão estruturadas, mas não estão, não. Tem computadores que não funcionam, está lá, bonitinho. Tem escola que não tem nem espaço, está um amontoado de material. Então, vamos repensar o que é que queremos, não é? Porque eu, enquanto cidadã, eu quero uma cidade que a minha filha tem 15 anos, que eu tenho orgulho, né? Então, é uma cidade linda que está mal cuidada. São escolas que têm profissionais competentes. Os terceirizados que foram demitidos vários no ano passado e agora entrou de novo, 6, meia dúzia, mais um monte de gente com 15 anos, 20 anos de emprego e que foi demitido. Então, são questões, né? Tantos impostos. O que é que os senhores podem fazer e o que é que os senhores vão responder a todas essas inquietações? Porque ninguém aguenta mais, ninguém aguenta estar dentro de uma sala de aula quente, ninguém aguenta estar com 25 alunos sem auxiliar, não é? Com crianças com deficiência, né? Porque por lei, ontem eu tive que ligar para a mãe, porque a minha estagiária não foi, para as 10 horas, porque eu não dava mais conta, porque casos e casos de agressão também, de violência dentro da escola, do bullying, não é? E eu me sinto desrespeitada. Eu estou falando eu, mas eu jogo no plural, nós. Tá? Muito obrigada. Obrigado, professora. Só para registrar, levou 7 minutos a intervenção da professora. Eu estou achando ótimo, Clínio, eu não acho ruim não. Se depender de mim, todo mundo vai falar. Até que alguns me conhecem aqui e sabem que nessas reuniões eu procuro todo mundo falar. Acho que é uma oportunidade que o servidor tem, inclusive, muitas vezes desabafar, porque eu acho difícil que vocês, de repente, tenham essa oportunidade nos corredores da prefeitura de encontrar o secretário e dizer o que vocês estão dizendo aqui. Por mais que possa doer no ouvido, por pior que ninguém gosta, eu mesmo não gosto de ser criticado e acho que nenhum de vocês gosta. Mas eu acho que é uma oportunidade democrática que vocês têm de expor a posição de vocês. E, evidentemente, também do secretário também se posicionar. Eu quero alertar com a questão do tempo, porque, por questão regimental, nós vamos terminar de meio-dia a sessão. Nós escrevemos 4 pessoas. Apareceu mais 2 inscrições. Eu não quero dizer, não está inscrito, acabou a inscrição. Apenas nós vamos cumprir
o prazo. Então, para que todos os colegas possam manifestar e também o secretário possa ter tempo de dar as respostas, vamos tentar cumprir esse tempo que a gente combinou aqui de 3 minutos. O senhor quer responder agora ou quer deixar para o final? Fazer mais uma, né? Então eu queria convidar Carlos do Ciperi, Carlos Elias. Bom dia a todas e a todos, professores e demais presentes. A pergunta é para o secretário de Finanças, né, Ricardo Dantas, porque tem a ver essa questão dos recursos com gerenciamento, né, prioridade e clareza da aplicação desses recursos. Né. Infelizmente, quando a gente vê aí, tem a ver com isso. Para onde é que está indo, se é prioridade ou não. Né. É por isso que a Prefeitura hoje, né, diz que está numa crise dessa. Né. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre, por exemplo, você disse que 19,3 milhões a queda no ICMS nesse ano, 19,3 milhões, né? Mas por que o prefeito Geraldo Júlio, né, não cobra do seu parceiro do PSB, Paulo Câmara, a queda da receita gerada com as isenções fiscais para a Fiat, né? Certo? Isso aí está derrubando o ICMS para a prefeitura também. A diminuição do ICMS concedida às empresas de ônibus, que também interfere na arrecadação da prefeitura. E esse ICMS, a prefeitura recebe em torno de 25% do ICMS. Ela recebe da parte dela, né? É 25%. Então, essa isenção fiscal para a Fiat, para as empresas de ônibus, interfere na arrecadação da prefeitura também, né? Então, é isso aí que está prejudicando a arrecadação da prefeitura. E isso pode ser resolvido com o parceiro da prefeitura, Paulo Câmara, o PSB, né? Que pare de dar isenção fiscal a essas empresas, né, privadas, a Fiat e as empresas de ônibus, né, e dê prioridade à educação, à saúde, né, que está um caos na prefeitura do Recife. Uma outra coisa é sobre esses investimentos que a prefeitura pretende fazer de 220 milhões de dólares, né, 800 milhões de reais, que pegou do Banco Mundial. Até agora ela não disse para onde vai esse recurso. Para onde vai, quais são os projetos, realmente, para onde vai ser aplicado esses recursos. A gente só sabe que são 800 milhões de reais. Né? Para onde vai esse recurso? Até agora não foi apresentado isso aí. Né? A gente vai terminar 2016 sem saber como foi gasto esses recursos. É para a educação, mas a gente quer saber para onde realmente vai para a educação. Porque na Prefeitura do Recife, só na educação municipal, a gente tem em torno de 22 projetos privados. Né? E, o que é um absurdo, porque não melhorou em nada a educação no Recife. Incrível que piorou. Piorou a educação no Recife. Para você ter ideia, a Lego e a Positivo, os 7 projetos dela, levaram 72 milhões em 2015 dos recursos da educação pública. 72 milhões. Mas na minha escola, em várias escolas, no início do ano, está faltando tone para a gente rodar uma prova para fazer um diagnóstico dos alunos. Está faltando material. Está faltando lápis, está faltando um bocado de coisas nas escolas, né? Está faltando o básico nas escolas. Então essas empresas privadas, né? Essas parcerias com essas empresas privadas, está levando o recurso público da educação e da saúde para elas. Não está sendo aplicado na educação, na verdade. Se você passar nas escolas do Recife, você vai ver as bibliotecas e as salas cheias de material até o teto, né? Que foram aplicados, recursos públicos, né, comprando material dessas empresas privadas, que não tem nada a ver com a prática dos professores. Passem nas escolas, você vai chegar na biblioteca, está lá cheio até o teto de materiais, que não serve para a prática da gente. Então é isso, é a questão de gerenciamento dos recursos públicos, como está sendo feito na Prefeitura do Recife. Né? Porque não se consulta os professores, não se consulta os profissionais da saúde, quando vai aplicar esses recursos. E tem mais. Porque a Prefeitura do Recife terceirizou a central de abastecimento farmacêutico, transformou em OS, não é? O Saúde Log, com um contrato de 7 milhões, e está faltando remédio para a população. Não é? Um absurdo, né? Que essa empresa privada leva os recursos públicos, né? Abocanha os recursos públicos e a população fica sem um atendimento adequado à saúde. Então isso precisa ser respondido. Eu quero que o secretário responda essas perguntas. Além disso, né, a resposta que a gente mandou o ano passado, faz um ano, a gente pediu quanto está sendo gasto, faz um ano, oficialmente pediu a prefeitura, com esses projetos privados, na educação, só na educação são 22. Quanto gastou com cada um? Até hoje a gente não teve essa resposta. Isso é uma obrigação da prefeitura dizer quanto gastou com cada um deles. Então a gente está perguntando aqui, a gente quer saber
Alego é Positivo e os outros projetos, os 22 que estão lá, levando o recurso da educação pública sem dar qualidade nenhuma, porque tem várias escolas aí que estão sendo fechadas por falta de pagamento de aluguel. Fechada. É um absurdo isso. Então é gerenciamento de recurso público, que o problema é esse. A prioridade que está sendo dada. Não está sendo dada à saúde e à educação. Está sendo dada às empresas privadas para levar o recurso público embora da Prefeitura do Recife. Além disso, por exemplo, a Via Mangue vai endividar a Prefeitura por 20 anos. Isso é prioridade para a população do Recife, a Via Mangue? Prioridade para a população do Recife é educação, saúde. Isso é prioridade para a educação pública, para a Prefeitura do Recife, que não está sendo dada. São 20 anos de endividamento com essa Via Mangue. Então isso precisa ser respondido, né? E a questão da prioridade. Aí vem falar aqui de recurso. O problema é o gerenciamento do recurso. Para onde está indo? Quem está levando os recursos da Prefeitura do Recife? E os professores estão aí embaixo, os servidores da saúde estão aqui, que é uma resposta sobre isso, porque não dá mais. Está um caos. Para você ter ideia, na creche, com esse problema da idade agora, que baixaram a idade dos alunos para entrarem na creche, uma criança com menos de 1 ano foi colocada junta lá, com crianças de 1 ano, quebrou o braço. Se fosse o filho de vocês, né? Como é que... Pense na situação. Menos de 1 ano, quebrou o braço. Foi colocado só com estagiários, por não ter pessoal, né? Crianças lá nas escolas também, passando fome, porque bota uma criança de 7 meses na escola, mas não vai alimentação adequada para ele. Que a criança de 7 meses não come o que a criança de 1 ano come. Isso é o que precisa ser resolvido. É a questão da prioridade. Então a gente quer a resposta sobre isso. Agradeço a Carlos e passo, portanto, agora a palavra ao secretário para que ele possa responder as 2 perguntas já que foram feitas. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que a gestão, ela não se omite em hipótese nenhuma em relação a qualquer denúncia ou a qualquer requerimento que seja feito. Em relação à professora Dora, né, a professora fez uma série de colocações que eu, infelizmente, não tenho como lhe responder, porque são coisas muito específicas da rotina da Secretaria de Educação. Tem uma mesa setorial marcada no dia 3 de março, com os profissionais da educação, o secretário de administração e o secretário os sindicatos, onde essas questões de eventual troca de um armário, de um ventilador quebrado, de uma falta de algum material, podem ser colocadas melhor do que aqui e ter uma resposta mais efetiva. Eu não vou conseguir responder uma pergunta nesse nível. Quero lhe dizer que o salário não vai ser dividido. Né? Sua pergunta objetiva com uma resposta objetiva. Quero lhe dizer também que o município do Recife cumpriu os 3 primeiros anos da gestão, cumpriu integralmente a lei do piso. E está efetivamente em dívida com os profissionais da educação, porque ainda não implementou o piso desse ano. Mas o fará, e de maneira retroativa ao mês de janeiro, como assim determina a lei. Diferente de outros estados, como o Rio Grande do Sul, diferente de outros estados, como Minas Gerais, que não cumprem desde 2 anos para trás. E muitas outras capitais que não cumprem, não é de hoje, é de anos para trás. Queria dizer a Carlos que eu não vou considerar denúncias de várias escolas fechadas, denúncias de crianças passando fome, porque eu acho que uma denúncia desse tamanho, que gera uma indignação desse tamanho, ela não pode ser feita dessa forma vazia, sem apontar onde é que tem uma criança passando fome, para que a gente possa dar uma resposta efetiva. Qual foi a escola que fechou? Eu não tenho conhecimento de nenhuma escola que tenha fechado por falta de pagamento de aluguel.
Eu não tenho conhecimento de nenhuma criança passando fome na Secretaria de Educação. Então, quando fizer uma denúncia desse tamanho, para que ela seja levada para frente, para que ela seja, se for verdade, resolvida, que eu acho que é a intenção de qualquer um que se preocupa com a educação, que se preocupa com o serviço que vocês prestam, ela precisa ser feita de maneira objetiva. Ou a gente está aqui só para jogar a palavra para cima? Eu não estou aqui para isso. Então não tenho nem como levar para frente isso. Agora levo para frente se me disser: que escola foi essa que foi fechada? Onde é que está faltando merenda? Aí eu garanto que eu vou atrás. Vou atrás e vou dar uma resposta. Vou procurar o meu colega da Secretaria de Educação e vou dar uma resposta a vocês. Vocês não vão ficar sem resposta. A colocação de que não sabemos aonde vai ser gasto o dinheiro do empréstimo. Sabe sim. Sabe sim. Está na lei orçamentária. A lei orçamentária, que está no portal da transparência, que foi avaliado o melhor portal da transparência do país por mais de um instituto. Basta querer saber. Eu, enquanto secretário de Finanças, nunca recebi nenhum ofício, nenhum questionamento de querer saber quanto se gastou com isso ou com aquilo. Então não me sinto em dívida de responder uma pergunta que não me foi feita. Se me fizer, eu respondo. Mas essa pergunta, infelizmente, Carlos, ela não me foi feita. Então não me sinto em dívida de respondê-la. E digo mais, as respostas que você quer, não precisa nem me perguntar. Estão lá no portal da transparência. Estão lá para que qualquer cidadão consulte quanto foi o investimento, para onde foi, como é que está alocado o orçamento. Uma das adequações que nós vamos ter que fazer nesse empréstimo é de rever o que é que foi proposto lá em 2013. Porque quando a gente propôs em novembro de 2013, onde é que ia gastar 220 milhões de dólares, tem duas coisas. De lá para cá, muita coisa que a gente queria fazer com dinheiro de empréstimo, a gente já fez. Apareceram outras para fazer, né, vereador? E mais. E uma boa notícia. Boa e má, né? O dólar subiu. Má notícia. Isso é ruim para a gente. Mas a boa notícia é que o dólar subindo vai chegar mais recursos. A gente vai poder incluir outras demandas que não tinham sido atendidas naquele momento. Então, só quando a gente fizer a próxima lei orçamentária, que aí a gente, ou eventualmente, se a União conseguir correr e esse dinheiro chegar aqui, a gente obviamente vai ter que fazer, mandar um projeto de lei para a Câmara para adequar o orçamento desse ano. E ver o que é que já foi feito, tirar o que é que foi feito, que a gente não ficou parado com recurso próprio, e realocar para aquilo que eventualmente não tenha sido contemplado. Então, essas respostas estão sim no nosso portal da transparência. Queda no ICMS. Vamos cobrar do governador Paulo Câmara. Chega a ser simplória essa colocação. Vocês sabem, existe uma coisa chamada guerra fiscal. A guerra fiscal, ela impõe a que os governantes ou concedam o benefício fiscal ou perdem o investimento. Então, se Pernambuco não tivesse feito a renúncia fiscal que fez, e não foi só para a Fiat não, me permita corrigi-lo, foi para toda a cadeia produtiva, não é só para a Fiat não, é toda a cadeia produtiva, é isso mesmo. E é bom. É bom. Por quê? Porque gera emprego. Goiânia teve o maior, ganhou para ir para o Juca, em crescimento de valor agregado, 2015. E olha que a Fiat mal começou a funcionar. Traz emprego para o nosso povo, movimenta a economia. O efeito indireto é muito maior do que a renúncia.
Então, acredito que, dentro do contexto, a melhor coisa era ter feito sim essa renúncia para trazer investimento para Pernambuco, para trazer emprego para Pernambuco, para movimentar a economia de Pernambuco. Obrigado. Continuidade aos inscritos, eu queria reconhecer aqui a presença da vereadora Isabela de Rodão e convidá-la para fazer parte aqui da mesa. De preferência aqui do meu lado. Eu deixei para você aqui. Vamos ver agora Clínio Oliveira. Presidente, me permita só complementar. Pois não. 2 segundos. Pois não. Falei da Fiat, esqueci das empresas de ônibus. As empresas de ônibus não têm isenção fiscal. Ok? Eu não conheço o contrato da Saúde Log. Eu faço a mesma observação que fiz em relação a questões mais administrativas da educação. Eu faço em relação à saúde. A saúde também tem uma mesa setorial marcada, secretário de administração, secretário de saúde, onde vocês poderão discutir esses detalhes maiores que eu não tenho como responder aqui. Não, eu não disse isso. Não ponha palavras na minha boca. Não. O que você está querendo é que eu discuta um contrato. Tá? Foi o que... Essa é uma afirmação sua, não é minha. Essa é uma afirmação... A senhora... Posso falar? Não é uma pena que o que a senhora está falando está sendo registrado. Pessoal, vê só. Vamos ver só. Eu entendo a intervenção da companheira. Então, só a gente continuando aqui. Eu só quero lembrar que ao meio-dia eu vou encerrar por conta regimental. Então, nós combinamos 3 minutos. Ninguém falou menos de 6, mas não tem nenhum problema para mim. Tá? Então, eu queria passar a palavra para Clínio. Depois até Isabela certamente também vai querer fazer as intervenções dela, mas eu preciso que a gente cumpra o horário de meio-dia. Aí tem Clínio, depois tem Eunice, Elaine e o professor Jailson. E aí tem Isabela também. Você quer falar agora, Chico? Então vamos lá, vamos ouvir Clínio. Bem, bom dia à mesa, bom dia a todos e todas presentes. Eu sou da direção do Sindicato dos Servidores Municipais e aí começo dizendo, me reportando a fala do secretário, usando um termo que ele usou por mais de uma vez na sua intervenção, na sua explanação, que derretido, secretário, estão os nossos salários. Estão verdadeiramente derretendo mês a mês na corrosão da inflação. E a prefeitura não tem respeitado e nem valorizado a nossa participação, a nossa nobre história dentro da municipalidade. Porque a gente está em plena campanha salarial, veio a calhar esse momento para a gente deixar registrado, não é? Estamos em campanha salarial, onde dignamente a prefeitura não nos respeita, repondo a perda inflacionária do ano de 2015. Então, derretidos estão os nossos salários, né? E assim, gostaria de, na fala da professora Dora, do professor Carlos, acho que 2 coisas foram muito bem pontuadas, não é? Que é a condição de trabalho nas escolas e creches, e aí, como o senhor falou de registro, aqui eu deixo em suas mãos uma resolução na qual a prefeitura atende, e nesse grupo 1, se o senhor puder observar, 21 crianças de 7 meses a 1 ano e meio
ficam numa sala de aula com uma professora e um ADI. Certo? Quando tem. Isto ainda com denúncias de que não tem short, não tem fraldas para usar. E aí eu lhe digo na creche, Valdir Saluginski, eu lhe digo qualquer outro dado, a gente pode te apresentar um diagnóstico muito mais preciso disso, certo? E não é só na educação. Na saúde, eu estive em 2 farmácias, e o senhor pode visitar qualquer uma que o senhor vai ver as prateleiras vazias. O senhor vai ver a falta, o sucateamento do serviço público, ele está generalizado dentro da vigilância sanitária. Está aqui companheiros da vigilância que não me deixam mentir. Da saúde bucal, nas farmácias, nas creches, nas escolas, enfim, sabe? A gente sabe que o dinheiro está aí e que ele está sendo gasto. O nosso problema é como é que ele está sendo gasto, a forma, antidemocraticamente, com o que interessa e com o que importa para a gestão. Não para a população de fato, não para a democratização, a valorização do serviço público e dos servidores, de quem presta esses serviços. Em relação à lei de responsabilidade fiscal, a prefeitura apresentou um dado de que está gastando quase 50% de sua arrecadação com a folha de pessoal. Ora, ela inchou a folha, ela aumentou os cargos comissionados, aumentou em número e em valor. Certo? Aumentou em número e aumentou em valor. Como é que não haveria de inchar? Como é que seria possível implantar o meu plano de carga e carreira se ela está priorizando o que ela quer e não o que ela deveria, de fato, deixar historicamente implantado para os servidores e para o serviço público? O senhor cita exceções. Rio Grande do Sul, que não pagou salários, que não pagou décimos. A gente tem que ir para a regra geral, secretário. Não é as exceções, um ou outro que não conseguiu ou que desmandou mais do que devia e não pôde cumprir o que era necessário, não. A gente está em regra geral. E o orçamento que a gente tem, a gente sabe, como qualquer um aqui, a gente sabe o quanto a gente estica a corda para viver com o nosso orçamento. Sabe, administrar é isso. Não é muito mais vocês que são catedráticos na área, não é? Enfim, eu acho que deveria estar bem melhor essa questão. Não é? Em relação ao que o senhor falou das mesas setoriais, vai ter uma mesa setorial da educação, companheiro. Vai ter uma mesa setorial da saúde. Sinceramente, eu sou diretor de um sindicato que ele não é tão específico, que é só de professores, que é só de saúde, e nós somos sindicato que representa a URB, ELURB, CESURB, CTTU, cemitério, sementeira, praça, velório, banheiro público, certo? Um monte de gente, né? E aí, o que é que a gente vai dar de resposta nessas setoriais? Se na mesa geral já disse que não tem reajuste nenhum. Para que esse engordo? Não tem reajuste nenhum. Porque quando se vem chegar para escalonar, mostrar uma escala fictícia, de reajuste para os servidores. Se a receita crescer 3% janeiro e fevereiro, em março, depois que eu analisar, eu vou dar um reajuste de 1,5%. Se a receita crescer 6 minutos, mais 30 segundos para eu fazer o fechamento. Se a receita crescer, então se a receita crescer, no final, se a receita crescer 10% até novembro, eu vou ter 7,5% menos do que a inflação que eu já perdi no ano passado.
Que já virou dívida histórica, né? Já virou perda histórica, isso aí. Entende? Então, tem muita coisa que a gestão precisa explicar. Acredito que, de fato, quanto a projetos como o Lego, como essas questões aí, o dinheiro está sendo gasto. A gente sabe que tem um dinheiro que está sendo gasto. A gente só acredita que não está sendo bem gasto. Entendeu? Precisa priorizar o que precisa priorizar. Precisa valorizar quem de fato é da casa e faz a casa crescer. E sustenta. Certo? Então, obrigado. Antes de dar a resposta, eu queria reconhecer a presença do vereador Jurandir, ex-presidente da nossa casa, vereador combatente, competente, e sinta-se na mesa porque não tem mais lugar. Tem ainda? Então, pronto, vem para o lugar de Paulo. Não, que o Carlos Guerreiro quer correr, fica aqui. Carlos Guerreiro quer correr. Pessoal, os vereadores têm prioridade. Eu quero só explicar aqui a situação, viu, Jurandir? Jurandir, queria só entender que vocês explicassem. Meio-dia, desde o começo, a gente tem dado palavra para todos, mas meio-dia eu vou ter que encerrar de acordo com as normas aqui. Se vocês quiserem fazer qualquer intervenção ao longo dessa, porque ainda temos escrito, temos a resposta de Clínio e ainda temos Eunice, Elaine e o professor Jailson. Como os vereadores têm prioridade, a qualquer momento, se quiserem intervir, mas eu vou ouvir a resposta do secretário e em seguida passarei para os outros que estão inscritos e os vereadores têm prioridade para intervir nas perguntas que quiserem. Quer que eu passe para outra ou quer responder? Mais uma? Então, bora ouvir Eunice Nascimento, do Simpere. Bom dia, Eunice Nascimento, coordenadora geral do Simpere, Sindicato dos Professores no SMAR de Recife, filiada à CSP com Lutas. Bom dia, trabalhadoras e trabalhadores, né? Mesa, enquanto eu queria que passa aí, Isabela, para cada mesa. É bom a gente, quando a gente vem criticar o que a gente vem apontar, a gente aponta com clareza, né? Então, eu queria que a mesa tivesse no panfleto do Simpere, não é? Para a gente ter a noção do que está acontecendo de fato. Realmente, o secretário Ricardo Dantas, ele é mais preso para a coisa de finanças, a gente fica naquela angústia, mas é sempre muito bom estar denunciando, né? Cada espaço que a gente tem, é bom denunciar, e denunciar sim. Eu acho que o secretário não quis também dizer de forma desrespeitosa, mas não era para ter falado assim também, né? Não, porque a angústia é muito grande, sabe, doutor Ricardo Dantas, sobre as denúncias e as demandas da categoria, tanto dos servidores da saúde, quanto também da educação. É que está tão gritante que qualquer microfone, qualquer espaço que a gente tem vai denunciar. Tá certo? Então, não vamos pagar pela crise. Nós não vamos pagar pela crise. É essa chamada geral da CSP com Lutas. Nós não vamos pagar pela crise. E vai ter luta nacional. Tá certo? Veja só, tem escola assim, né, que foi fechada. Eu vou dar 2 nomes e se tiver mais, o ano passado, ano retrasado, o anexo do Simões Barbosa foi despejado. A dona da escola entrou com malicuia, com banheiro, com tudo, e botou a escola para correr. Porque era mais de 1 ano que a prefeitura não pagava aluguel. A escola agora, municipal do Ibura de Baixo, foi o anexo do Simões Barbosa, doutor Ricardo. Foi há quase 2 anos isso. Todo mundo que aluga casa para a escola está se queixando que a prefeitura está dando calote. Entendeu? Então fica difícil o companheiro também que aluga e não recebe. Então, as escolas estão sendo penalizadas sim. Agora o Ibura de Baixo, o municipal do Ibura, porque vai fechar por causa das condições que são péssimas, mas o já fechou. Porque aí depois a gente estava conversando lá, de repente chega o dono do imóvel. Mentira, meu imóvel não está condenado não. Vocês é que estão me pagando, me devendo 6 meses de aluguel. Aí fica difícil também, gente, né? Então, não vou falar me atentar sobre isso. Eu vi uma voz aqui ou não, que a prefeitura vai pagar o piso na integralidade aos professores da rede municipal do Recife, vai cumprir a lei municipal. Eu ouvi. Então, animou um pouco, porque vai dar força aos demais servidores a dizer, cumprimento de lei. A prefeitura, minha gente, vem cumprindo dentro desses 3 anos. A gente não vai negar isso não, tá certo?
Mas esse ano está um rumor de que não, choradeira, um mimimi. Nós não vamos abrir mão dos 11,36% ratificado pelo MEC e pelo STF. É lei. Tem que pagar. Não pagou, fica fora da lei. Aí vai ter luta. E luta muito grande. Eu acho que o secretário deu uma notícia até animadora um pouquinho para a Secretaria de Educação. E a gente vai ter no dia 1, secretário, no dia 3, no dia 1, a setorial de educação, e a gente vai colocar as coisas da educação. Então, veja só, os projetos também que foram falados aqui, a gente colocou, a gente pediu realmente, não houve a resposta, né, viu, da educação de Ricardo, né, de Marconi Múcio sobre quanto se gasta nos investimentos. Tanto é que demorou tanto que a gente pegou todas as denúncias de licitação ou alguma coisa fraudulenta que possa ter e botou para o Ministério Público. E o Ministério Público acatou a denúncia do Simperi. E já está na justiça sendo questionado os projetos, os 22. Então, a gente tem a obrigação também de estar dizendo isso. Talvez o secretário não esteja atento a isso. Mas é finanças, ou não é finanças? É dinheiro público ou não é dinheiro público? É. Aí o secretário também pode até fazer a ponte com o Jorge Vieira, como ele falou aqui. Então, o secretário de Educação tem que tomar pulso e punho do que está acontecendo com as finanças quanto aos projetos da rede municipal. Tá certo? Isso é obrigação do sindicato de luta fazer isso. Então, a gente fez. Não vou me atender muito, porque já falaram, fui contemplada com a história dos cargos comissionados. Uma pergunta que eu vou fazer também sobre prioridade. Acho que isso também deve levar para o secretário de Educação. A Prefeitura ela investiu agora no ProUni municipal. Dinheiro municipal saindo para um projeto que é federal. Então, isso também é saída de recursos que era para os municípios, para as creches e CMEs, saindo para um projeto copiado do governo federal, que é a obrigação, o ensino superior, de obrigação do governo federal. Então, isso é saída de recursos ou não é? É dinheiro. Então, a educação, doutor Ricardo Dantas, tem uma parcela muito, muito importante nessas coisas de finanças que está aqui. Tá certo? Fora isso, os recursos do Fundeb, né? Que 60% é para pagar o salário dos professores, para ajudar. Fora os 26% que o secretário acabou de dizer, de investimento, isso foi comprovado aqui. Mas, além disso, tem uma verba do Fundeb federal. A gente também tem que saber. Então, na mesa de educação, a gente vai estar descentralizando isso aí. E, aproveitando o espaço, Marco Aurélio e os demais vereadores, a gente também não está vendo anúncio muito ruim sobre o ticket de alimentação de R$14. Subiu tudo, não vai ter nada para os servidores, nem R$1, nem R$50, nem nada. E a gente deixa aqui o vale alimentação dos vereadores é muito maior, né? Do legislativo, a gente tem que ver isso. A gente tem R$14, que não sobe nada. Não vai ter nada. A mesa de finanças tem que responder isso também. Eu vou encerrar, porque quem vai vir depois de mim vai contemplar sobre creche, sobre as estruturas. Eu quero fazer um grande chamado ao 8 de março, classista, que o Movimento Mulheres e Luta e o Simperi, a Secretaria de Mulheres de Combate às Opressões, vai fazer, porque a mulherada vai para a rua. A mulherada também não vai pagar pela crise, não. Aproveitando também para dizer da importância da discussão sobre gênero nas escolas. É uma discussão e é uma coisa muito séria. A Prefeitura do Recife ela tem o projeto para discutir, mas já está sendo questionada aqui por Câmara de Vereadores, inclusive por vereador Carlos Gueiros, outros aí que estão já querendo negócio do projeto. Então não tem nada a ver com isso aqui, finança não, e vai ter, porque vai rebater, porque a mulherada vai para a rua, e a professorada vai para a luta, e os servidores também. Vai ter muita luta, o combate ao machismo começa dentro das escolas, vereador. Começa dentro das escolas, as opressões, as violências às mulheres. Tem que discutir sim. Como é que a gente vai tirar isso das nossas crianças? É o professor, é a escola que tem o poder de mudar a sociedade. Então, é a partir dessa discussão. Vai gerar discussão? Vai. Mas eu só queria dizer que 8 de março a mulherada vai estar na rua, a gente vai fazer um ato classista e convida todos os homens também de bem, que lutam contra as opressões, para estar lado a lado, ombro a ombro com as mulheres, para que a sociedade seja melhorada, não ao machismo, contra todo tipo de opressão. Obrigada. Agradeço a Eunice, as suas colocações. Eu queria fazer o seguinte, para que a Elaine e o professor Jailson, de repente, não deixem de falar, eu vou quebrar aqui a regra, eu vou passar a palavra para vocês, agora eu queria pedir, Elaine, eu sei que a sua ânsia, não, eu sei que eu queria pedir para você fazer em 2 minutos, porque
Então faça nos 3 que está combinado. Me ajude nisso aí, porque aí a gente passa... Eu vou tentar fazer o máximo possível e eu peço atenção porque eu falo bem rápido igual a Enéas. Eu já vou pedindo desculpa porque eu não entendo de contabilidade e de economia. Em relação ao portal da transparência, eu sei o que o meu olho vê, mas eu não sei exatamente o que está lá. Peço desculpas às demais categorias, mas eu conheço a educação e onde eu citar a escola e material pedagógico, vocês interpretem também como consultórios e outros empreendimentos. Quem se candidata a uma gestão, secretário, ela conhece, sabe os ônus e os bônus e tem que prever as crises que se avizinham. Então, nas propostas de campanha, tinha enxugar a máquina. Já falaram, eu não vou falar novamente. Enxugar a máquina tirando parafuso pequeno e botando engrenagem grande, não roda, vai travar. Construir 42 novas creches. Não foi construída nem a metade. Então, quem não pode com pote não pega na rodia. Terceiro, concurso foi feito. Os ADIs estão esperando aí, há 1 ano e meio. Mas a máquina está inchada e não é por funcionários da prefeitura. A restauração das escolas. Aí eu vou já dizer que o senhor colocou que não vai responder tudo, porque isso é mesa de negociação. Eu acho que cabe responder sim, porque quando a gente chega lá na mesa de negociação, tudo que a gente fala é com a administração e com as finanças. Então, eu tenho que cobrar alguém, tem que ser o senhor. Porque se o secretário da Educação diz que tudo é administração e finanças, ele não pode chamar concursado porque é com administração e finanças. Ele não pode reestruturar a escola porque é educação e finanças. Eu vou cobrar quem? Ao senhor. Eu não posso cobrar outra pessoa. Se botar o prefeito no seu lugar, eu vou cobrar ele. Porque foi a promessa dele que eu ouvi na televisão durante a campanha. Deixa eu tentar ser mais rápida. Terceirização da terceirização. Empresa de engenharia que controla a terceirizada que reconstrói a escola, que com 2 meses está caindo de novo. Dinheiro público gasto em terceirização sem qualidade. Telhado de escola trocado em novembro, que em janeiro, na primeira chuva, alagou tudo. E aí a gente precisa rever essa questão de onde o dinheiro está sendo aplicado, sim. É da administração e das finanças que eu vou cobrar, sim, também. Quando a gente fala de projetos, é porque lá no chão da escola, no consultório, onde quer que seja, está faltando material básico, sim, para fazer a roda girar. Eu tenho Legos maravilhosos, que eu podia comprar bem mais barato, lá no Atacado dos Presentes, o mesmo Lego. Eu só não comprei o projeto. E eu sei a importância de um Lego, porque eu tenho 3 filhos que foram criados construindo Legos. Mas eu nunca comprei o projeto Lego. E ele é bem mais barato. Inclusive, existem genéricos que fazem o mesmo efeito. Tá lá, belíssimo. Mas, em compensação, eu não tenho uma cola de qualidade, eu não tenho lápis de qualidade, a lapiseira não aponta porque ela quebra quando chega. Ou então eu tenho que, do pouco empenho que a escola recebe, atender a todas essas demandas que não me chegam. Faz muito tempo que eu não sei o que é chegar. Um papel camurça, um papel seda, um papel laminado, uma cartolina guache via prefeitura. Muito tempo. O material que é enviado para o meu berçário, todos os odontólogos e todos os nutricionistas, todos os terapeutas ocupacionais já disseram, essa colher não é adequada nem para 3 anos, quanto mais para o berçário. Vou correr para concluir. E aí, eu já falei, e vem o básico e eu espero contar na próxima prestação do próximo quadrimestre, com esses 3 milhões, não sei quantos milhões, que eu não sou boa de guardar número, vou confessar, da devolução das máquinas de lavar das creches, que foi avaliado por um ex-integrante dessa casa como sendo desnecessárias para a unidade. Nós estamos com funcionários terceirizados, quando tem, lavando roupa de 100, 120, 150 crianças na mão. Lençol, toalha de banho, calção, camiseta, fralda. E foi considerado desnecessário. É desnecessário a saúde do terceirizado que está lá ou do meu funcionário da casa. E eu espero, no portal da transparência, no próximo quadrimestre, encontrar este valor aplicado na educação, de preferência nas creches, que era para onde ele estava designado, e não na propaganda para reeleger o atual prefeito. Desculpa ter passado do limite. Elaine, obrigado. Professor Jailson. Com a mesma compreensão, professor, para que a gente possa passar e encerrar. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz quando sabe que o servidor dessa cidade permanece tão infeliz. Olhos nos olhos,
Quero ver o que você diz quando sabe que o povo desta cidade permanece ainda tão infeliz. Eu queria fazer 2 alertas antes de algumas falas específicas que não podem deixar de acontecer. A primeira é que não transpareça em lugar nenhum que a gente queira a quebra da ética, do caminho correto, da legalidade. O que nós estamos apontando o tempo inteiro são indisciplinas, em formas, em maneiras de ser e em metodologias que respeitem com ética o cumprimento da lei. E não empurrem o cumprimento da lei em detrimento do direito do cidadão e da cidadã recifense. A gente não está o tempo inteiro questionando as coisas, impulsionando que o senhor ou a prefeitura descumpra a lei. Mas cumpra a lei com a colaboração de tantas pessoas, de tantos cidadãos e cidadãs que têm tantas informações. Uma outra coisa é que o tempo inteiro se fala que o que nós estamos discutindo é muito específico. Mas não tem como não ser específico, porque o dinheiro e todas as outras coisas gerais recaem sobre o específico. E aí é bom dizer por 2 motivos. Primeiro, porque aí a gente comprova que entende do assunto e que sabe onde o rebatimento do dinheiro e da política pública sobre esse dinheiro acontece. E porque o tempo inteiro o senhor diz que não tem conhecimento sobre esse assunto e o senhor precisa que alguém lhe instrua sobre isso. E aqui a gente está cumprindo esse papel social também, como o Paulo Freire tanto nos ensinou. Então, as nossas agonias são mesmo para que as coisas gerais cheguem a satisfazer os buracos que estão acontecendo nas especificidades dos lugares. Tipo, a grande escassez de material. Nós temos alunos na sala de aula que hoje já faz quase um mês de dia letivo, que não tem de fato um lápis, uma borracha e uma lapiseira. Eu já falei disso no ano passado e em outros momentos. E por que eu digo isso? Porque numa turma de alfabetização, por mais bonito que seja o material, é um lápis, a borracha e a lapiseira que vai fazer com que o menino escreva, apague, corrija, refaça. É uma questão do próprio letramento. E se a prefeitura precisar, a gente pode dar uma oficina sobre letramento e formação psicomotora e de aprendizagem, respeitando a formação da consciência da cidadã na cidade. Outra coisa é que se fala o tempo inteiro do cumprimento dos dias letivos, e nós estamos lá. Mas dia letivo, para quem luta e quem está na militância, não é apenas a presença do aluno e do professor. Dia letivo é aluno, professor, aprendizagem, água, papel higiênico no banheiro, copo limpo, descartável, a luz funcionando, os ventiladores, porque é estranho, porque o tempo inteiro nós apresentamos relatórios e os ventiladores que são comprados ou já são comprados previstos que não funcionarão, porque 2 meses depois estão quebrados, ou com 1 mês de funcionamento, ou você apaga o ventilador ou não fala na sala. Enquanto que os estudos de todos os técnicos apontam que as salas devem ser climatizadas, ou abertas, ou com janelas, ou de forma mais transparente. Então a gente não sabe, do ponto de vista do conhecimento, qual é o valor que se dá, inclusive, ao conhecimento da academia. Porque as universidades vão para dentro das escolas, entregam os relatórios para a prefeitura, mas talvez o secretário não saiba onde está o relatório, não sei, né? Muitas coisas foram ditas. Nós estamos atarefados com tantas coisas, e vocês das outras categorias também, que a gente não tem tempo, por exemplo, para conversar com a comunidade. E a gente sabe da importância disso, tanto no tratamento psicossocial, como no tratamento educativo. Não é? Porque nós falamos o tempo inteiro de parcerias. As parcerias se estabelecem para afinar o trabalho dentro e fora da comunidade, dentro da unidade educacional, dentro da unidade de saúde. Mas a gente tem tanta coisa para resolver. Por exemplo, a professora falou da especificidade da sala dela. Mas essa especificidade da sala dela é quase o geral da cidade. Eu tenho um menino, secretário, que para ele não brigar com 3, eu fico assim, não, meu filho, não brigue agora, não, deixa o estagiário chegar, aí boto o assunto aqui, aí seguro no outro. Não, menina, por favor. Então é essa especificidade que a gente garante. E esse menino não tem laudo, e ele fica assim, eu não quero conversar nada, eu não vou assinar essa aula. Não, Kleber, vamos conversar. Você gosta de desenhar? Eu gosto de desenhar. Só que na minha sala, além dos 25, tem um outro incluso, que ele fica assim.
Aí ou eu seguro o Kleb, ou vou para o incluso, ou pego os outros 25. E se algum problema na sala acontecer, quem é o culpado? Então, são essas especificidades que envolvem saúde, educação e outras coisas que a gente precisa falar. Olha só, nós temos professores e atendentes e auxiliares administrativos e agentes de saúde e tanta gente tão competente. Por exemplo, eu estive representando, embora talvez não tenha registro em muitos lugares, eu só não, alguns professores, mas eu estive representando a cidade numa conferência nacional em Brasília. A gente passou um mês discutindo os livros que deveriam vir para o Nordeste. Eu fiz parte de um comitê um mês inteiro. Eu e uma série de outras pessoas. E como é que vai ser discutido os materiais didáticos? E você tem um profissional como esse e uma série de outros profissionais que representaram o Estado para discutir as obras didáticas nacionais e a gente não discute qual é o material que vem para a escola, minha gente. Precisa consultar uma firma que a gente não sabe nem qual é, com tanta gente competente. Por exemplo, na minha escola tem professores que no mínimo têm 2 pós-graduações. E o tempo inteiro é dito, estude, professor, para ser mais habilidoso, mais competente, mais técnico, né? Então, tudo isso, eu estou historiando o que, ao nível do recurso, é desperdiçado com tanta mão de obra de qualidade que precisa se equiparar com elementos que possam ajudar na prática política pedagógica, porque essa prática política pedagógica não acontecendo a contento vai gerar os próximos marginais, pessoas que não pensam, pessoas que não votam, pessoas que não estruturam a cidade, que vai gerar todos os outros problemas de saúde, de política, de educação, de cultura, etc. Nós temos uma ausência muito grande do espaço físico para realizar as coisas pedagógicas e recreativas que todos os teóricos da educação, inclusive a própria Secretaria da Educação, diz serem necessários. Nós temos um projeto político-pedagógico que não aponta para a autonomia de quem exerce o papel da educação na unidade escolar. Quando a prefeitura decide, 3 tempos pode ser um dia letivo. Quando a gente planeja, não pode, porque tem que consultar fulano, cicrano, beltrano. Mas não é a gente que faz o tempo pedagógico acontecer, porque a gente não pode determinar nada. Eu estive com essa virose, eu sei lá o que é, na UPA, que anuncia um médico 24 horas. Eu cheguei às 11h30, o médico chegaria de 1h30. Daqui para lá eu teria um ataque, tive que procurar outro lugar. É uma coisa específica, mas eu tive condições de ir para outro lugar. E os meus outros companheiros, moradores do subúrbio, que eu sou filho do Alto José do Pinho, que não podem ir para outro lugar. Vão para onde? Eunice falou muito bem da história do piso. Minha gente, o que é o piso? Inclusive metaforicamente e concretamente. Você bateu o recorde, já vai 8. Né? Pois é. É a quantidade de coisas que eu tenho que instruir para essa casa, mas eu vou ponderar agora. Como andar sem piso, minha gente? Como andar sem piso? Sem chão? Sem onde colocar os pés? Não há como. E a gente fala o tempo todo em receita fiscal e descumpre a lei. Em outros momentos, nós seríamos colocados na cadeia. Em outros momentos, nós seríamos chamados de criminosos. A gente fica sem saber como chamar agora. Para concluir, queria dizer o seguinte. Aqui nós temos uma quantidade de cidadãos e de cidadãs que querem somar. A gente aponta isso porque a gente quer discutir. A gente não quer destruir essa casa, não quer destruir a prefeitura, não quer destruir nenhuma rua da cidade. Se possível, a rua está suja, a gente vai lá varrer também. Mas a gente é técnico de saúde, de educação e de outras coisas. E a gente tem muita competência, muita competência. Mas a gente não pode fazer tudo aquilo que a gente pode fazer se não houver o mínimo de estrutura básica para que a gente possa fazer essa cidade alcançar a potência da qual o mundo a destinou. Obrigado. Eu agradeço as palavras do professor Jailson. Aproveitar e agradeço aos vereadores Isabela de Rodão e a vereador Jurandir, que tendo prioridade, mas mesmo assim tendo a questão do horário e a gente querendo ouvir agora as respostas do secretário, eles então abriram mão para que a gente possa ouvir e a gente possa, vamos estourar, porque já são 11h58, mas eu quero dizer aqui o seguinte, essa audiência pública de todas que a gente fez nesta aqui, na de finanças, para mim foi a melhor.
Eu sei, como eu disse ainda agora, que a gente, às vezes, não gosta de ouvir crítica. Mas eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, de professores a outros profissionais que estão aqui, estão querendo fazer essa cidade melhor. Então vocês só têm a contribuir, por mais que seja complicado, a gente está ouvindo, às vezes, assim, algumas reclamações. Mas eu não vi nenhum extrapolo, não vi nenhum desmantelo. Eu vi aqui pessoas que estão querendo, dentro do seu ponto de vista, contribuir para que possa melhorar. Então eu quero agradecer a vocês. E que das próximas audiências públicas que a gente vai ter, que são a cada 4 meses, que vocês, eu vou, dentro dos órgãos que eu lembro que estão aqui, Bruna, Simpere e outros que estiverem aqui, eu vou pelo menos mandar o convite. E espero que vocês todos estejam aqui. E agradeço também aqui desde já a todos e passo para então a palavra ao secretário para que ele possa dar as explicações das últimas perguntas. Bom, tentando resumir aqui algumas questões. Primeira questão, em relação, eu entendo esse espaço como um espaço democrático, onde as pessoas, como o próprio presidente da comissão colocou, na eventual ausência de mais espaços para se colocarem, aproveitam esse espaço aqui da Câmara e a audiência pública para colocar até um desabafo e colocar questões que não necessariamente tenham ligação direta com o objeto da audiência pública. Como falei e reitero, questões muito específicas, eu me reservo o direito de não responder aqui, porque entendo que serão melhores respondidas nas reuniões setoriais pelos secretários da pasta, que têm muito mais propriedade para justificar e para esclarecer alguns assuntos. Mas, como a gente fez 4 e não 2 apenas, por exemplo, em relação a questões específicas, a gente pôde entrar em contato aqui com a Secretaria de Educação. Nenhuma escola foi fechada por falta de pagamento. A escola Simões Barbosa teve seu anexo fechado por falta de condições e todos os alunos foram relocados na sede da própria escola. A Municipal do Ibura fechou também por falta de questões estruturais e os alunos estão estudando em escolas próximas. Então, nenhuma motivação se deu por conta de falta de pagamento. A questão se fala, o Clínio chegou a falar, os cargos comissionados. Clínio, cargo comissionado representa, pelo próprio documento de vocês aqui, que acho que foi a Elaine ou foi Eunice que deixou aqui, Eunice, né, fazendo uma conta rápida aqui, 103 milhões de 2 bilhões 026 é 0,0508%, né, do que se investiu em pessoal, né? Então entendo que isso não define, nem isso onerou o gasto com o pessoal, a ponto de fazer com que alguém, quem quer que fosse, deixasse de ter aumento, até porque todos tiveram aumento em 2015. Todos. Todos tiveram aumento em 2015. Todos. Sem exceção. Por favor, eu gostaria de ter respeitado o meu direito de falar. Respeitei cada um de vocês que veio aqui falar. É verdade, Elaine, que toda gestão tem um ônus e tem um bônus, mas toda gestão também tem, pela força do voto, o poder discricionário de escolher os rumos que dá a sua gestão. Então, as ações de cada gestor na sua pasta e na coordenação geral, o nosso prefeito, estão passíveis, sim, sempre, de qualquer gestor, não só do nosso prefeito, mas qualquer gestor, de críticas, né? Mas a escolha e o destino é do gestor, né? Em relação à colocação de Jailson,
confesso que acho que você começou muito bem. Cadê Jailson? Acho que você começou bem, Jailson. Falando olho nos olhos. Mas você terminou mal. Porque você, ironicamente, disse que talvez eu não soubesse onde está o seu relatório. Eu queria saber quantas vezes você me encaminhou algum relatório, Jailson. Então eu não posso, assim como eu respondi uma outra pergunta aqui, Jailson, olhando nos seus olhos, eu quero lhe dizer que eu não posso responder a você de um relatório que eu nunca recebi. Então, a gente entende, respeito cada um de vocês que veio aqui, e até os que não vieram, não é? O desabafo, a crítica. Levarei tudo que ouvi aqui, que não é especificamente da minha pasta, para os secretários das respectivas pastas, em especial secretário de Saúde e secretário de Educação, que foram os mais citados aqui em cada uma das falas. Queria dizer a Clínio também, que não falo aqui, não dei exemplos específicos. Queria dizer que a declaração do presidente da AMUP dá conta de que 130 dos 184 municípios de Pernambuco atrasam salário. Eu acho que isso não é específico, eu acho que isso é bastante geral da realidade do nosso estado. E acho que o Recife, sim, tem uma posição diferenciada por honrar o salário do servidor dentro do mês, por ter pago o 13º dentro de dezembro. E queria dizer também, Clínio, que a nossa proposta não foi de aumento zero. Talvez vocês até gostassem mais de a gente ter dito que fosse aumento zero. Mas não foi, porque a gente, ouvindo um apelo de vocês mesmos na mesa de negociação, a gente ousou, a gestão ousou pedir um tempo para pensar, para criar uma alternativa que não fosse aumento zero diante desse cenário que se apresenta. E resultado dessa ouvida, resultado dessa reflexão foi que nós propomos um escalonamento de aumento que vai de 1,5% a 7,5% em 2016. Mas respeitando também a lei de responsabilidade fiscal, respeitando o equilíbrio fiscal, respeitando o compromisso que nós temos com a população de Pernambuco, de não quebrar o município, respeitando vocês, de não dar um aumento irresponsável e depois ter que atrasar a folha, em respeito a vocês e a população de Pernambuco, nós fizemos sim uma proposta de aumento, que vai de 1,5% a 7,5%, mas que respeita também o princípio do equilíbrio fiscal. Obrigado. Agradeço a todos vocês, está encerrada a sessão.